Olá, meus amigos, meus queridos alunos, mais uma videoaula de História, agora falando sobre uma outra etapa da história, da história do mundo, né? São diversos capítulos, diversos temas, diversos fatos históricos a serem analisados. E esse assunto, particularmente, é um assunto que é muito importante e que eu tenho um prazer enorme de dar essa videoaula. Muito embora é uma videoaula que sirva apenas como aperitivo para o que foi esse grande momento da história mundial e, em particular, da história brasileira. Bom, nós começamos a falar aqui então das grandes navegações europeias ou a expansão marítima europeia, expansão marítima e comercial europeia, ocorrida aí no final do século XV, início do século XVI, e tendo como um dos países pioneiros Portugal. Aliás, país recém-formado, Portugal, se formou ainda no século XV, final do século XIV e meados do século XV, através da dinastia de Aves, né, com Dom João, mas que o grande momento da história é exatamente a expansão comercial. Vou fazer aqui um breve relato do que se passou antes da chegada dos europeus ao Brasil ou à América, né, com a expansão marítima, e quais são os seus fatores principais. Então eu destaco que são dois fatores principais, entre vários fatores, mas os dois principais fatores que promoveram a expansão comercial e marítima europeia, ou seja, os grandes países europeus, as grandes monarquias europeias que lançaram-se ao mar nas suas aventuras em busca de comércio e territórios, eu tenho aí a própria formação das monarquias nacionais como principal fator. Ou seja, enquanto as monarquias se estruturaram e se formaram como países independentes, como estados independentes, tendo uma necessidade em comum do seu povo, isso foi um fator importante que impulsionou, né, que deu coragem à saída, né, desses povos em busca de novos territórios, em busca de novos comércios. O outro grande fator que eu também destaco para o acontecimento, que foi para a impulsão, para o surgimento das grandes expansões marítimas, navegações ao longo do Oceano Atlântico e de outros mares e oceanos, foi exatamente a necessidade de comercializar. O fim da Idade Média e o início da Idade Moderna e a ascensão do capitalismo comercial fez com que os países europeus tivessem que manter a relação comercial entre a Europa e a Ásia, cujo centro do mundo naquele momento era Constantinopla, porque era a bifurcação entre a Ásia e o Ocidente. Portanto, Constantinopla estava nas mãos dos turcos, que tinham recém-conquistado o Império Bizantino, em 1453, no século XV, e isso dificultava bastante a relação comercial entre os europeus e o mundo asiático, principalmente dos produtos que vinham da Ásia, da China e da Índia. Uma vez que China e Índia, não se tinha uma separação territorial muito bem clara, né? Porque foi um momento muito conturbado ali também, de fronteiras e ali, mas enfim, esses produtos que saíam da Ásia e chegavam até o Oriente Médio, na divisa ali entre o Oriente Médio e a Europa, o centro, o umbigo do mundo era Constantinopla, que estava em poder dos turcos. Houve uma série de dificuldades alfandegárias, tributárias, conflitos, guerras, os turcos, né, com uma origem árabe, né, venceram e conquistaram Constantinopla, que estava nas mãos dos cristãos. Então isso deixou, por alguns anos, alguns séculos, uma área muito conflituosa, muito tensa. Isso forçou os europeus, portanto, a buscarem uma nova rota comercial, e essa nova rota comercial fez com que os europeus se lançassem ao mar em busca de desafios. Bom, para isso era preciso ter uma estrutura mais do que necessária para navegar. E o grande momento de navegação foi exatamente com as inovações técnicas, né, náuticas, que já tinham sido intercambiadas com a China e com a Índia através de técnicas de construção naval, através de técnicas de navegação, como a bússola, o astrolábio, a construção de embarcações de maior porte, já que os chineses eles tinham uma engenharia náutica muito mais avançada do que os próprios europeus.
e isso também facilitou. Outro fator que veio também a colaborar, né, com essa expansão marítima, já falei de dois fatores, mas esse fator é subsidiário, como, por exemplo, o apoio da igreja, o apoio dos comerciantes e o apoio dos nobres, que tinham todos os seus interesses econômicos ou religiosos, né, ou de poder mesmo, de expansão territorial. Isso fez com que a Portugal, por exemplo, a Espanha também, fossem os primeiros países a se lançarem. A Península Ibérica, falando aqui um pouquinho dos nossos ancestrais aqui do Brasil, né, a Península Ibérica ela foi o principal ponto de partida dos europeus para a conquista de novas rotas pelo Atlântico Sul, a conquista da África, a chegada dos europeus à América e também na Ásia. Portugal se formou como país. Como? Através de duas coisas, né? Para chegar a se construir o país que hoje é chamado Portugal, ela teve que passar primeiro pela expulsão dos árabes na Península Ibérica, né? E isso foi um fator importante na chamada Guerra de Reconquista, né? Colocando, portanto, a Portugal em evidência, e a partir daí Portugal se formou como país através da dinastia de Aves, passando antes pela dinastia dos Borgonha e finalmente chegando à dinastia de Aves. Para Portugal se formar, ela teve que passar por duas guerras, a Guerra de Reconquista, na expulsão dos árabes, e também na chamada Guerra ou na Revolução de Aves, onde a dinastia de Aves, através de Dom João, ela implanta, né, o governo português sem as ameaças, né, dos castelhanos que queriam tomar Portugal para si. Então, Portugal, só repetindo, passa por dois momentos até chegar a se formar como monarquia. Primeiro, a expulsão dos árabes na Guerra de Reconquista e também na Revolução de Aves, que colocou a dinastia de Aves no poder. Portanto, Portugal se forma, então, consolida-se como país. A partir daí, né, Portugal, que era uma rota de comércio já muito conhecida, Portugal passa a se formar como um país forte economicamente, porque já tinha a sua característica econômica voltada para o comércio marítimo também forte, onde todas as embarcações que subiam e desciam pelo Atlântico, inclusive saindo do mar Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar e subindo para o Atlântico Norte, tinham que passar por Portugal. Então Portugal era uma área muito privilegiada que ficava de cara para o Atlântico, né? E Portugal buscou se lançar ao mar através de Dom Henrique, que foi um dos grandes filhos de Dom João, um dos grandes nomes dessa história portuguesa no momento da expansão marítima, criando, entre outras coisas, a Escola de Sagres e a conquista de Ceuta, que foi um marco, né, no controle econômico marítimo e também na expansão marítimo comercial. E lembrando-se que tanto nobres quanto burgueses e a igreja apoiavam isso aí, né? Porque envolvia muitos recursos, envolvia muitas despesas, né? E também muitos mistérios, principalmente com o Oceano Atlântico. Então a África foi a primeira parada dos portugueses para a expansão marítima, até contornar o Cabo Bojador e seguir rumo à Índia. Nesse íntere, o Brasil foi conquistado, ou foi achado, ou foi descoberto. Isso é uma questão que posteriormente nós vamos discutir sobre essa questão do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Mas o fato é que Portugal, de fato, foi um país com condições políticas, com condições econômicas e com disposição técnica também para conquistar a novos mares e chegada a novos territórios e a conquista. Essa etapa da história portuguesa, né, de conquista de novos territórios e a chegada também às Índias e ao Brasil, são aulas seguintes, né, por etapas que nós estamos fazendo aqui. E esse primeiro momento fica aqui então registrado nessa videoaula, ok? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.